Pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Seres vinil a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira planos tão incríveis, tramo a luz do sol, apoiada em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. Pacato cidadão, o pacato da civilização. Pacato cidadão, o pacato da civilização. Pra que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Qualquer coisa que se suje tem que limpar. Se você não gosta dele, diga logo a verdade, sem perder a cabeça, sem perder a amizade. Pacato cidadão, o pacato da civilização. Pacato cidadão, o pacato da civilização. Consertar o rádio e o casamento, corre a felicidade no asfalto cinzento. Abolir a escravidão do caboclo brasileiro. Numa mão educação, na outra dinheiro. Pacato cidadão, o pacato da civilização. Pacato cidadão, o pacato da civilização. Olá, estamos começando agora a nossa roda de conversa do Metropolitano. Nós temos o prazer de estar aqui nessa tarde e quem vai nos acompanhar hoje será a Nivaneide, a Cíntia na música, o Marcos Monteiro na possibilidade. E temos aqui na nossa sala, na nossa roda de conversa, o Wilson Alencar, de Petrolina, temos o Benedito, também de Petrolina, o Davi, de Caruaru, e estamos também nós, Cláudio e Meire, aqui no Recife, e a Cíntia e a Nivaneide também aqui no Recife. Então, é um prazer estar aqui, nós buscamos, nesse mundo virtual, o gosto da presença, dentro das possibilidades que nós temos, da presença uns dos outros, umas das outras. Também que a Divina Ruá esteja conosco e que nós tenhamos um bom encontro nesse momento. Gostaria de dizer a vocês que a roda de conversa do Metropolitano é o formato desse ano de 2022, dentro do CEBI Pernambuco, para a gente conversar assuntos que nós normalmente planejamos e decidimos no começo do ano. Esse ano é um ano emblemático, é um ano de eleições, mas é um ano emblemático também porque é um ano em que a gente vai, na resistência, na sequência das nossas lutas, buscar mudar o cenário e a situação do nosso Brasil, para que mude a situação dos anauim de Deus, dos empobrecidos e das empobrecidas, que têm sofrido com a consequência de uma política desastrosa, de uma política de morte, de destruição, de exclusão dos direitos da maioria da população brasileira, as riquezas, a educação, a saúde, a uma vida digna, ao trabalho, com problemas mais diversos, com diminuição mais diversos dos direitos. Nós tivemos nessas rodas de conversas em 2022 já 2 encontros. O primeiro com Pedro Lapa e a Camila Rago, onde a gente fez uma análise de conjuntura, e na sequência, no dia 21 de maio, nós estivemos conversando sobre fé, Bíblia e poder, a resistência e a disputa de narrativas no nosso Brasil. Hoje nós damos continuidade a esse tema, aprofundando um pouco mais e fazendo um pouco diferente do que a gente fez no encontro passado. Então, para você
que vai nos escutar depois, para você que não está nessa roda de conversa nesse momento, mas que vai acessar o nosso canal do YouTube, bem-vindo, bem-vinda, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, na madrugada, porque o mundo virtual é assim. E eu espero que você tenha um bom proveito também do que nós vamos conversar nesse momento. Pedimos também e confiamos que a Divina Ruá, que o Pai e a Mãe e as divindades todas, independente do credo que nós tenhamos, que estejam nos iluminando, estejam conosco na nossa caminhada, para que haja justiça, paz, amor, trabalho, saúde, educação para todos e todas no nosso Brasil, contribuindo assim também para o nosso mundo. Um bom encontro para todos nós e todas nós nesse momento. E nós começamos cantando, né? Chamando o Pacato Cidadãos. Chamei a atenção, não foi à toa. Não foi à toa por tudo isso que Meire já nos traz desse estado, esse estado de violência, esse estado de carestia, este estado em que o nosso povo se encontra, né? Basta que a gente saia às ruas, aqui do Recife, por exemplo, indo ao supermercado, vendo ao lado dos grandes monumentos, vendo pessoas em situações degradantes, não é? E nós estamos, como o Meire falou, nesse ano emblemático. E o que nós fazemos aqui mais uma vez, vou retomar a música, né? Apoiados em poesia e em tecnologia, né? Através desse espaço, né, virtual, né, que nós já aprendemos a estar. É um espaço também de vida, é um espaço de diálogo, é um espaço no qual nós podemos respirar e perceber que nós não estamos sozinhos e sozinhas na luta. Então, eu acolho a cada pessoa que nos acompanha também e gostaria de colocar a palavra, né, à disposição. Quem é que puxa essa conversa? Quem é que traz? Né? A gente, mais uma vez, vai refletir sobre esse tema, Bíblia, poder e disputa de narrativas no Brasil, de 2022. A gente refletiu sobre isso no último encontro. Nós vimos como essa disputa de narrativa é uma tentativa de controlar o imaginário coletivo a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista. A gente tem visto, né, as classes dominantes fazerem isso, não é? E desacreditando também órgãos democráticos, desacreditando a própria mídia, e a mídia, vamos falar a verdade, tem colaborado, né? Não é tudo que deveria ser denunciado todos os dias e que a mídia silencia e faz vista grossa, não é? E a própria ciência, a gente tem mais de 600 mil mortos na pandemia por causa do negacionismo, né, dos nossos governantes frente ao vírus, frente a uma pandemia mundial, e o jeito que se lidou com essa situação, né, negando a ciência, desacreditando, né, os estudiosos e se negando a fazer algo que até pouco tempo era inquestionável, e que é o ato de tomar uma vacina. Quantas pessoas ainda hoje não tomaram sequer uma dose da vacina, né? E a pandemia não acabou. Enfim, então nós estamos diante desse cenário de disputa de narrativas. Nós estamos diante de um cenário que pretendem, não é? A gente tem escutado muitas vezes falando em polarização, colocando
como se nós tivéssemos dois polos entre os principais candidatos à presidência da República, e isso tem sido dito e tem sido retomado na mídia, e outros outros presidenciáveis, a gente pode falar no plural, e outros políticos estão falando em polarização, mas, na verdade, também é mais um jogo de convencimento, porque nós temos, de um lado, um governo fascista, um projeto fascista e violento, e de outro, não é uma outra vertente, uma vertente democrática que está caminhando pelo viés daquilo que é política, não é? Então, esse discurso sobre polarização também é algo que pretende se impor no imaginário das pessoas e equiparar essas duas forças. Né? Então, nós tivemos recentemente, em Foz do Iguaçu, a morte do Marcelo Arruda, né? Mais uma vítima, não é a primeira vítima, né, do bolsonarismo fascista, e este ano a gente está diante de um grande desafio, né? Não é só uma vitória nas urnas para um partido A ou B, mas antes disso a vitória a luta por garantir a democracia no nosso país, né? Que tem andado bem fragilizado. Então, como eu falei há pouco, né, eu entrego a palavra e a gente vai construindo aqui como é que nós nos encontramos diante disso, enquanto CEBI, enquanto pessoas de fé. Então, eu queria, nessa roda, colocar o seguinte: para a gente é um desafio. Desde sempre, desde que eu entrei no CEBI, eu vou dizer assim, ou até antes, eu tenho tido a vontade de contribuir para a sociedade em que a gente vive, nesse país, nessa cidade do Recife, notadamente, no sentido de que haja justiça, participação, acesso à educação, acesso aos bens, às riquezas, acesso a uma vida mais digna. Essa é a nossa luta. Isso nós fazemos a partir da leitura popular da Bíblia, da leitura feminista da Bíblia, como o CEBI. Dentro do CEBI, nós buscamos estar entre os grupos que nós participamos, no sentido de que tenhamos uma vida mais justa. O projeto que se estabeleceu no país tem usado da Bíblia e tem usado da religião e do cristianismo e das pessoas cristãs, tem se utilizado deles para introduzir um projeto que é contra tudo o que nós acreditamos do movimento de Jesus. No encontro passado, muito belamente, a nossa Nivaneide colocou a questão do slogan, do texto slogan que foi utilizado pelo presidente da República, que ele dizia que conhecereis a verdade vos libertará. Dentro dessa perspectiva, se tem usado, quando a gente pensa em disputa de narrativas, é porque tudo que a gente tem considerado caro, todos os textos, as histórias, o movimento de Jesus tem sido distorcido para se colocar uma forma de poder no nosso país. Um poder que tira dos pobres e alimenta ainda mais os ricos. Um poder em que a economia faz o inverso de um Robin Hood. Um Robin Hood que rouba dos ricos e joga nos pobres, um poder que está tirando, voltamos ao mapa da pobreza, a miséria aumentou, o emprego, além de ser inexistente, ele está precarizado,
A reforma trabalhista passou no governo Temer, a reforma da Previdência passou no atual governo, a diminuição de direitos, e tudo isso envolvido no manto de que Deus é a favor disso, de que Jesus é a favor disso. Se promove a violência, se promove o fim da dignidade e da democracia em nome dela mesma, em nome de Deus, em nome da democracia. É curioso como se fala que as eleições podem ser fraudadas para fraudar as eleições. O presidente não consegue trabalhar, é esse um dos discursos, o STF não deixa o presidente trabalhar, não deixou o presidente trabalhar, mas acontece que o presidente não trabalha. Aliás, ele trabalha fazendo uma cortina de fumaça para que tudo o que é contra a vida aconteça. O nosso Congresso passou coisas de agrotóxicos, de desmatamento, de genocídio dos povos indígenas. Quantos e quantas das nossas lideranças têm sido mortas, têm sido assassinadas com esse discurso e com esse apoio. Essa é a realidade que a gente está vivendo e que a gente está tendo que buscar alternativas outras ainda, porque se a gente antes lutava por uma ampliação dos direitos, hoje a gente teve que voltar atrás e ir atrás de direitos que foram retirados, direitos garantidos lá nos anos 40, lá na CLT, direitos garantidos em tempos outros, e que hoje eles foram retirados em nome, se utilizando de cristãos, de cristãs, em nome de Deus, em nome de Jesus, como se isso fosse coisa divina. Essa é a nossa luta hoje. Essa é a nossa dificuldade hoje. Eu não sei se agora a Cíntia pode cantar mais uma música para nós, e então a gente vai preparar o que tem no chat e colocar o que tem no chat e continuar encaminhando o nosso encontro de hoje. Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, olha Maristins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Oh, paz, peço agora a paz. Esse grito eu não vou calar, como não calo oração. Oh, paz, nós queremos paz. Quem deseja faz acontecer, não fica só esperando em vão. Oh, paz. Já nem sei para onde vai a humanidade. Tem que ter amor, sem qualquer temor. Todos têm direito à felicidade. E
a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar, na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, no sorriso me fazendo crer, nessa paz que eu quero tanto ter. Oh, paz, peço agora paz, esse grito eu não vou calar, como não calo oração. Oh, paz, nós queremos paz, quem deseja faz acontecer, não fica só esperando em vão. Oh, paz. Os sofredores e sofredoras, e tem nome, né? Muitos deles e delas nós conhecemos, sabemos as histórias, compartilhamos muitas angústias, são nossos companheiros e companheiras de caminhada. E é por isso, né, que nós nos reunimos em luta, né, e em defesa de uma democracia e de um governo que também garanta uma vida digna, né, para todos e todas. Eu acho que o Marcos já está chegando, né, ele vai compartilhar conosco um pouco, mas enquanto ele termina, né, de se preparar, se alguém quiser pensar sobre esse tema, Claudinho, a palavra é tua. Eu acho que foi muito bem colocado desde o último encontro nosso, né, esse tema, por Marcos e Ivaneide, complementado por outros, né? Então, acho que a gente montou o cenário, a gente entendeu o cenário, né, e essa conjuntura que estamos vivendo no país na perspectiva desse tema. Então, para mim, eu acho que a gente está nesse momento, estamos num outro estágio de compreensão, que é essa segunda pergunta que você coloca aí, Ivaneide. Como nos encontramos, né, enquanto movimentos e pessoalmente diante dessa situação. Eu acho que é essa reflexão que precisamos fazer enquanto pessoas militantes, né, de diversos e diferentes movimentos, né? Acredito que cada um desses aqui estão em movimento de mulheres, não só dentro do CEBI como um movimento, né, mas está em outros movimentos. Então, eu coloco, a minha preocupação, já tinha até conversado com o Meire, enquanto CEBI, como é que nós estamos, de fato, entendendo, né, a nossa atuação para se contrapor a esse cenário que está aí? O que é que entendemos como leitura popular da Bíblia? O que é que entendemos enquanto educação popular? Dentro da concepção que nos chegou e muito bem elaborada de Paulo Freire, da concepção dialética do conhecimento, da educação, da prática, da prática, né? O que é que estamos fazendo? Não é? E como é que a gente pode, de fato, se inserir nesse contexto e a Bíblia ser uma ferramenta de libertação? Como a teologia da libertação trabalhou tão bem, né? Em alguns lugares vem trabalhando, organizando o povo, a partir das referências que a Bíblia nos dá, levando o povo para lutar pelos seus ideais comunitários, por vida digna, dentro daquela concepção que nós temos, que a gente trabalha tão bem, a comunidade que temos e a comunidade que queremos. Não é? Então, hoje eu me questiono muito, né, dentro dessa perspectiva. Como nós estamos atuando dentro dessa concepção
da leitura popular da Bíblia. Estamos inseridos em nossas comunidades, nas bases. Não é basismo, não, gente. É em cima da proposta que a gente se colocou enquanto missão, enquanto CEBI. Não é? Por exemplo, nós criamos aqui, no bairro onde eu moro, o Comitê Popular de Luta, né, que é uma referência, é uma metodologia para fortalecer a candidatura de Lula. Quantos de nós aqui estamos inseridos nos comitês? Há alguma recomendação? Porque o comitê não é só de campanha. O comitê é uma metodologia de trabalhar com o povo, as problemáticas da comunidade, e enxergar que existe um projeto nacional, popular, democrático e participativo. Quantos de nós estamos inseridos? Há uma recomendação institucional para que todos nós, sebianos e sebianas, nos insira nesse processo de reconstrução do país, que a palavra certa é essa, a reconstrução do país. Uma senhora que não está ligada a movimento nenhum participou da nossa reunião, a última reunião, e disse: olha, tem um pastor lá na comunidade que ele nos leva muito a discutir os problemas da comunidade. Que tal a gente fazer um encontro com ele para ele explicar, já que a gente vai lidar com tantos evangélicos no dia a dia que são todos bolsonaristas. Ela não usou esse termo, eu estou retrabalhando a fala dela. Veja que coisa. Nos chamou a atenção para ouvir a recomendação de como lidar nesse contexto que a gente quer trabalhar com os cristãos, com os evangélicos fundamentalistas. Será que o CEBI não teria um papel maior dentro desses comitês para trabalhar as recomendações da prática nas comunidades? Que nós sabemos que todas elas têm um número muito grande de evangélicos bolsonaristas. Então, é a minha reflexão que eu faço, sabe? Eu sinto sede de conversar, de discutir isso na comunidade sebiana. Temos temos tido problemas diversos, não é? Eu acho que sua fala, Claudinho, nos impulsiona, nos desafia. Agora, eu não creio que tenhamos tantas pernas assim. Mas não vou conseguir dar uma resposta a isso. O que eu diria é o seguinte: como CEBI, nós somos uma narrativa na disputa de narrativas que a gente tem no país. Uma narrativa sobre a Bíblia, uma narrativa sobre a vida, a gente é uma postura diante, a gente é um grupo, a gente é um coletivo, a gente que quer uma mudança e uma modificação no país e que se coloca não no sentido do poder para subjugar, para enriquecimento próprio, para dominação própria, mas sim no sentido de promover libertação. É tão engraçado, porque eu sinto assim, sabe? Eles pegaram e usaram, eles usam as nossas palavras, usam as nossas expressões, até ir para a rua o pessoal já vai, não é? Até para a rua, a turma que quer só para si vai. Então, tem distorcido tudo o que a gente tem feito, e as nossas posturas também. Eu tenho escutado, por exemplo, que a gente tem que ser, como é que se diz? Esqueci agora a palavra, esqueci agora o termo, mas que a gente tem que aguentar, digamos, essa maneira desse pessoal ser, que a gente tem que tolerar, a gente tem que ter tolerância com os bolsonaristas, com o pessoal que apoia o atual presidente, que eles também têm direito a existir no mundo, a estar e a viver do jeito que eles vivam.
Eu concordo que eles têm direito a estar no mundo, mas a viver do jeito que eles vivem, não creio. Porque eles não aceitam que outras pessoas tenham direitos também. Então, essa maneira de existir no mundo põe em xeque o mundo, põe em xeque a existência do planeta, põe em xeque a diversidade cultural, a diversidade sexual, a diversidade de gênero, põe em xeque os povos originários, põe em xeque tudo. Quando alguém diz que eu sou intolerante porque eu não aceito, eu digo, não, eu não aceito essa maneira de viver, porque essa maneira de viver põe em xeque a vida. É essa a coisa que eu tenho sentido. Então, a gente, como CEBI, não tem tantas pernas assim. Então, a gente tem que buscar, no meu entender, e tem buscado, junto com outros movimentos, com igrejas e grupos cristãos que apoiem um projeto de mundo para todo o mundo e de um mundo saudável. Esse é o meu pensamento nesse momento que eu existo agora. E também, às vezes, me desanimo. Às vezes eu desanimo muito porque eu digo, caramba, não tem, a gente... Eu já estou com 62 anos, desde os 31 eu estou no CEBI. Antes disso, estava na Igreja Batista, e eu me considerava uma militante também na Igreja Batista, buscando alternativas, trabalhando nas comunidades de periferia, trabalhando com crianças, com adolescentes, com grupos excluídos e excluídas, no mundo LGBTQIA+, do qual eu faço parte. Então, e eu digo, caramba, eu não esperava que essas coisas que estão acontecendo agora viessem a acontecer. Eu pensei que a gente, livres da ditadura, estava numa luta por conquista de outros direitos, por conquista de liberdades que a gente não tinha alcançado mais, por diminuição do machismo, por fim do patriarcalismo, por maiores direitos para as mulheres, maiores direitos para grupos, e a gente está numa luta bem difícil mesmo. Enfim, essa é a colocação que eu queria dar. Eu não sei o que é que tem no chat, e não sei se Marcos já pode falar, e se Cíntia quer cantar. Tudo isso eu estou colocando uma vez só. Olha, eu só vou dar um exemplo, que eu acho que eu dei também para a Meire. Veja só, desculpa estar colocando isso, mas às vezes me incomoda também. O CEBI Pernambuco está com um projeto de construção de cisternas. Eu acho que vocês já ouviram falar, não é? Um recurso da missão franciscana. E eu vi um comentário que alguém disse assim, mas isso não é papel do CEBI, construir cisternas. Em parceria, viu, gente? Então, assim, só estou soltando essa pérola, que para mim é uma pérola, para que a gente veja os entendimentos sobre o que é o papel do CEBI. Né? Pronto, eu consegui finalmente entrar, viu, gente? Olha aí que legal. A Bíblia é promover vidas, é libertar pessoas, né? É favorecer dignidades. Né? Eu acho que uma cisterna da dignidade, sobretudo para uma mulher. Uhum. Porque na cultura nordestina, captar água ainda é papel da mulher. Né? Trabalhei num projeto que foi lindo esse projeto. Construímos cisternas num outro projeto, numa outra ONG, inclusive de origem cristã. E tinha mulher que gastava 4 horas para captar água, 2 horas para ir, 2 horas para vir, com a bacia tamanho de um mundo na cabeça, lidando com problemas de saúde, de coluna, não sei de quê, não sei de quê. Quando ela construiu, quando teve cisterna, acesso à cisterna, e passou 6 meses com o tempo livre, porque tinha água dentro de casa, ela passou a estudar. Ela passou a visitar parentes, ela passou a fazer outras coisas, ela passou a se enxergar, a se ver como mulher liberta, como mulher mais livre. Então, assim, eu vi essa fala de dentro do CEBI, isso é papel do CEBI construir cisterna? Bom, é só um exemplo que eu trago, para que a gente reflita. Nesse contexto histórico, um dos mais acirrados do país, qual o nosso papel enquanto CEBI, enquanto cebianos?
né? Para correr atrás do prejuízo. Tem direitos que nós perdemos, gente, que em menos de 100 anos a gente não vai... Prejuízos que em menos de 100 anos a gente não vai conquistar mais. Foi agora, na década de 80, que a gente conquistou. Perfeitamente. Continuando, já que Marcos conseguiu chegar, eu diria assim, a nossa Cíntia canta uma música para nós e, na sequência, logo quando ela terminar, Marcos. Ok. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecidos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria ou viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando o que é ele não. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Atrasadíssimo. Preparei um texto rápido, que é uma espécie de montagem com outro texto que eu já estava colocando, e vou deixar o texto ir falando, e eu sei que vocês já comentaram muita coisa que eu perdi, e vou ler o que eu preparei
Espero que tenha sido dentro do prazo que me foi dado. Fui convidado a trazer a provocação, em continuidade à roda de conversa, fé, Bíblia e poder, a resistência e a disputa de narrativas no Brasil, parte 2. Pretendo trazer um breve recorte sobre evangélicos e evangelho no Brasil, uma leitura vivencial. Falo no 4º ano do reinado do rei Acabem com o Brasil, dos meus 70 anos de vivências, no frio de um dos meus lugares mais sagrados, o misterioso Complexo Educacional Batista Taylor Egídio, na misteriosa cidade de Jaguaquara, a Toca da Onça, no misterioso país brasileiro chamado de Bahia de Todos os Santos. Neste lugar das minhas peregrinações, a Bíblia é viva e evangélica. No bom sentido da palavra, no meio de um maremoto causado por pessoas e estruturas terrivelmente evangélicas, nos piores dos sentidos. De uns anos para cá, Chico Bento e Paulo Freire têm sido dos alunos mais aplicados, participando disciplinadamente de eventos e salas de aula, sentados em todas as rodas de conversa ao lado de Jesus de Nazaré, respeitando como todo mundo, professores e alunos, turnos de fala. Todos e todas se consideram educadoras e missionários e agem como tal, juntas no objetivo de formar cidadãs e cidadãos para o Brasil e para o mundo. Aprendiz disponível, desfruto deste sagrado diferente, começando de manhã pela cozinha, o complexo coração desse complexo educacional. Amanhã, possivelmente, estarei propiciando disputa de narrativas sobre a tarefa impossível de seguir a Jesus, a partir do texto bíblico sobre Pedro andando sobre o mar. Pretendo trazer alguns pequenos textos e essa historinha que peço licença para ler agora, recolhida na Vila Maravilha, como costumo fazer. E dentro dessa história, peço passagem para o seguinte evangelho. Aliás, isso aqui é para eu ler depois a historinha. Um momentinho, viu? Eu adiantei a leitura. Deixa eu ler a historinha. Quando os Pedros se encontram. No penúltimo suspiro do mês de junho, o São Pedro do Evangelho e o São Pedro da tradição popular se encontram e comemoram, meio imitando o São João, com fogueira e comidas de milho. O dia de memória de martírio do santo cristão, diferente do São João, que é comemoração do nascimento do primo de Jesus. No Evangelho e no costume do povo, festa e fogueira servem para tudo. Anúncio de nascimento e câmara mortuária. Criança comida e morto bebido, com direito às misturas de que a vida é capaz. Acompanhando as memórias do Evangelho, São Pedro é o discípulo em zigue-zague. No zigue, se lança afoito no meio de tempestade para andar sobre o mar. No zague, pede socorro porque está afundando. Em zigue profético, faz a confissão de que Jesus é o aguardado e recebe o maior dos elogios. No zague da empolgação, aconselha Jesus a acabar com essa mania de cruz, quem quer saber de misturar evangelho e crucificação, e recebe uma bronca meio exorcista. No zigue da audácia, desembainha a espada e enfrenta os guardas armados. E no zague da confrontação, gagueja e pragueja diante de uma mulher, e ainda mais de uma criada, que
todo judeu sabia que era gente que não contava. Mais tarde, todo ressuscitado em Jesus de Nazaré, cheio do sopro da rua divina, faz libelo inflamado de acusação de autoridades, um comício que todo cristão devia de comparecer, um zigue cheio de emoção. Mas depois, acovardado diante da fiscalização dos novos proprietários do Evangelho, a cúpula de Jerusalém, troca a mesa da comunhão pela do preconceito. Em um zague tão zague que faz o outro santo, Paulo, registrar o seu protesto indignado na frente de todo mundo. Pois bem, festa é festa. E a de São Pedro pode ajudar a lembrar o santo que veio de Portugal caminhar pelas terras brasílicas, especialmente pelo Nordeste. O povo conta as histórias de seus zigue-zagues por aqui, acompanhado sempre do inseparável Jesus, andando por favelas e povoados, transformando água em cerveja e andando por cima das águas de açudes ou mesmo do Rio São Francisco. Santo aquático que vem lá das Gerais e que ultimamente resolveu mudar de rumo. As histórias são muitas, e em quase todas, São Pedro é o impulsivo, o atrapalhado, o que vive levando reprimenda ou até chicotada no lugar de Jesus. Mas há uma história interessante de outro Pedro, imigrante português, tranqueiro e irreverente, como os tipos que Mário de Andrade, Câmara Cascudo, Guimarães Rosa, José Cândido de Carvalho e Ariano Suassuna, entre outros, recolheram e imortalizaram. A literatura de cordel registra tipos e mais tipos que passeiam por nossa imaginação e que parecem sempre com alguém que conhecemos. Pedro Malas Artes é um desses, um tipo arteiro, que consegue se sair bem de situações complicadas diante de Deus ou do diabo. Não sei como, ganhou uma aposta com Jesus sobre não sei o quê. Só sei que era bom em ganhar aposta, jogos de baralho, adivinhação, resolver enigmas. E depois do encontro com o Filho de Deus, ficou melhor ainda pelo presente que ganhou. Jesus lhe deu a graça de nunca se levantar de uma cadeira sem que quisesse. Não conseguiam mais lhe expulsar ou jogar pela janela, solução bruta, mas que resolvia sempre e que todo mundo usava para se livrar dos muito sabidos. Então, num desses episódios, o Malas Artes morre, porque todo sabido morre um dia, e São Pedro não quer deixar o citado entrar no céu. Todo mundo sabe que São Pedro, depois que recebeu as chaves dos portões celestiais, ficou meio conservador, não se lembrando nem do tempo de que era um discípulo zigue-zague, nem de que Jesus gostava exatamente dos tipos que ele não queria deixar entrar. Quando Pedro Malas Artes viu o céu cheio de marquês, fazendeiro, prefeito, delegado, e olhou para a cara enfesada de São Pedro, pensou logo assim: se a graça que Jesus Cristo me deu não me acudir, vou me lascar nas profundas dos infernos. E se aproximou, rodando o chapéu da humildade nas mãos e se explicando todo: dá licença, meu santo, já deu para notar que meu lugar é nos infernos e é para lá que o senhor vai me mandar e o direito está do seu lado. Só vim lhe avisar que resolvi dar uma passadinha por aqui, porque vi sua mãe no purgatório, ainda mal passada, mas gritando que estava lá por engano, e se o seu filho soubesse, ela saía na mesma hora. É verdade que a mãe de São Pedro não tinha boa fama, mas mãe é mãe. E a notícia deixou São Pedro muito aflito, dizendo assim: e agora? Que faço eu? Não posso abandonar meu posto, senão isso vira um cabaré. Disse o santo, esquecido de que Jesus dizia que lugar de prostituta era no céu. E Pedro Malas Artes se ofereceu todo solícito para o xará. Eu não vejo problema, meu santíssimo. Enquanto você vai, eu seguro as pontas. Garanto que não deixo ninguém entrar antes de você chegar de volta. Depois eu sigo o meu caminho para o inferno. O santo aperreado
foi logo deixando trono e chaves para o oferecido, certo de que era fácil tomar o lugar de volta. Resultado, quando voltou com a mãe, não conseguiu tirar o Malazar de seu lugar. E o atrevido ainda expulsou os dois para o purgatório, onde até hoje estão protestando. O céu mudou de feição. O novo administrador não tinha poder para tirar quem já estava lá. Mas agora o lugar está se enchendo de prostituta, de maloqueiro, de favelado e de artista ambulante, e a alegria melhorou, porque céu é mais céu, quando a dança, a música e o amor começam a circular. Essa história que me contou foi seu Dolivaldo, lá da Vila Maravilha, a qual estou narrando com as minhas palavras, mas com saudade do jeito meio bruto dele dizer. Desse dia em diante, para entrar no céu, tem de levar adivinhação, dito, enigma, modinha, qualquer coisa que sirva de sinal de que o candidato é gente da gente. Tudo conseguiu se acomodar, porque com a graça dada por Jesus, o santo que administra a entrada ainda é São Pedro. Só mudou o sobrenome. Recife, 24 de junho de 2021. E diante dessa história, peço passagem para o seguinte evangelho. O reinado do rei acaba em contudo. A partir de outubro, em expectativa, e a partir de janeiro de 2023, oficialmente, viveremos as boas novas de um céu nas terras do Brasil, de vida, de amor e de alegria, com a graça do Pai, sob o sopro da Ruá Divina, no segmento do Pedreiro de Nazaré. Jaguaquara, 16 de julho de 2022. Eu resolvi trazer umas historinhas assim para a gente conversar, e aqui é de vocês todo o resto do tempo, viu? Como nós falávamos no início, nós já cantamos, né? Nós seguimos apoiados em poesia e em tecnologia. E como esses textos, eles vêm dar um tom diferente. Ele vem nos fazer alertar também para a necessidade que temos de leveza, de alegria, né? Nesse processo de luta, né? A gente vive numa luta muito acirrada, né? As coisas nos tocam, as notícias nos ferem, e nós somos interpelados e interpeladas sempre à luta, né? A defender uma narrativa, e nós defendemos o que estamos dispostos e dispostas e somos interpelados e interpeladas a defender é a vida mesmo, né, das pessoas, é a nossa vida, os direitos, né, a dignidade, a liberdade, né, o direito de existir nesse país, e tão atravessado pelo fascismo e por um governo de morte, né, por um projeto que se desenrola, né, e que temos assistido toda uma desconstrução de muito do que pessoas que vieram antes de nós foram conquistando com suas lutas, com seu suor, com seu tempo e com suas vidas, né? Foi muito difícil. E hoje, Marcos, você nos traz a necessidade de pensar e de enfrentar tudo isso sem abrir mão da leveza e do bom humor. Nós somos convidados e convidadas a aprender a ter, como dizem os nossos, pelo menos os meus avós, eles falavam muito de sabedoria, né? Que é muito além dessa sabedoria, como aparece nos dicionários, mas é uma esperteza, uma ciência para a vida, né? Uma sabedoria prática, é um jeito de
seguir escapando, né? Teimando em existir, mas sustentados e sustentadas por toda essa leveza e esse jeitinho que o nosso povo tem, né? Que nos ensina e que nos chama a atenção para a arte, né? Para o que há de belo, para essas narrativas que são nossas, né? Esses contos, eles povoam o nosso imaginário e às vezes nós nos esquecemos dessa esperteza de Pedro Malas Artes, né? E que aparece em Chicó, né? Do Alto da Compadecida, que nós admiramos e que muitas vezes é o único jeito que o nosso povo tem de resistir e de enfrentar nossas questões, nossos problemas que são sempre e são de fato, né, graves, que nos ferem, nos machucam, nos corroem. Então, eu reajo com muita gratidão ao seu texto e à sua fala, porque muda o tom, né, da nossa luta, da nossa resistência, né? Nós ainda temos, né, uma batalha para enfrentar, mas este momento foi um momento de respiro, de aconchego no meio da luta, e no meio dessa tempestade que temos a enfrentar. Eu queria chamar para a conversa, né, aqueles e aquelas que estão aqui nesta roda mais imediata, e você que nos acompanhará em um outro momento, comenta aqui o que é que você sente, como você acha, como você acolhe e recebe essas palavras de Marx. E o pessoal que está aqui na sala, né, a palavra está conosco. Livaneide, bom, Marcos, bom lhe ouvir, lhe escutar. A gente estava muito ansioso ainda há pouco, né, quando teve um problema técnico aí na logística, mas graças a Deus, a Divina Ruá e as nossas ações fez com que você pudesse partilhar conosco essa sua rica experiência. Dada a temática, né, da continuidade do nosso encontro, eu sou Wilson Alencar, aqui do CEBI Petrolina, Pernambuco, aqui ao lado de Benedito, perdão, nosso irmão aí de caminhada, dizer que, diante de tudo isso, dessa temática do estudo, nós estamos vivenciando, sem dúvida nenhuma, e testemunhando, no Brasil como um todo, uma gigantesca crise estrutural que está, de sobremaneira, assolando e gerando pânico na população brasileira. Não só pela pandemia, pelo negacionismo e tudo isso que nós colocamos até então, mas a qualidade de vida está sendo afetada, a nossa qualidade de vida, especialmente pelas perdas do poder aquisitivo. Quando a gente tem um salário mínimo, que a gente falava no encontro passado, onde tem na cédula de dinheiro, Deus seja louvado, né? Mas essa louvação que a gente tem a oportunidade de ter em nossa caminhada, nós temos uma perca significativa, porque o salário mínimo não acompanha, né, a nossa vida do trabalhador e da trabalhadora. Pelo contrário, ele está altamente, aceleradamente decrescendo, porque nunca tem condições de suprir as condições necessárias de uma boa, para a gente ter pelo menos o mínimo de vida. Outra questão também que envolve nessa temática nossa de hoje, fantástica, é a questão do nosso estudo, Bíblia e Poder, a resistência, a disputa das narrativas, que você bem colocou, Livaneide, Marcos também, né, na sua especialidade, no que traz para nós hoje, é a questão da violência. Nós estamos vivenciando um Brasil muito violento, basta ver o que dizem os noticiários. Recentemente, ontem, salvo engano, um cidadão matou várias pessoas e foi a óbito também, né? Sem contar a corrupção das instituições públicas. Eu destaco aqui a educação e a segurança, que estão aí apresentando falhas enormes, né? E outros problemas enfrentados à realidade da questão da punição, falhas, né, no sistema judiciário, a questão do racismo estrutural no Brasil, os nossos irmãos índios, os povos originários, movimentos sociais, as mulheres,
os pobres, os pequenos que não têm seus direitos, né, respeitados, na sua dignidade de viver com segurança, um mínimo de respeito, um mínimo de amor, que são garantidos e amparados pela Carta Maior. Tudo isso é colocado a esmo e um faz de conta de que nada disso está acontecendo. Eu não sei onde a gente vai parar, tem hora que a gente fica assim, diante de tudo isso, a gente tem vontade de falar e tem medo, porque tudo aquilo que a gente diz, a gente pode incorrer no risco de morrer. E se for para morrer lutando em defesa da vida, que nos matem. Mais alguém quer fazer eco? Fazer eco, não. Reagir ao que Marcos disse. No ano passado, só para fazer um comentário também, no ano passado nós tivemos com a pastora Nancy Cardoso, e ela falava nessa necessidade de resistir pela arte, né? Pela arte. Parece que eles estão atacando isso também, não é? Não foi o que aconteceu com Marcelo Arruda? Ele foi comemorar o aniversário dele com a turminha dele e foi atacado, não é? E se tornou um Marte. Na festa, a gente pode ser atacada, é verdade. Na festa, com o bom humor, com a alegria. Eu tenho uma amiga que cancelou a festa de aniversário dela. Seria agora em 27 de setembro, e ela cancelou. Ela disse, não, está muito complexo, no condomínio dela tem muita gente que apoia o atual presidente, e nós estávamos para fazer uma festa e ela cancelou. Creio que é. Eu li, agora me foge agora quem foi, que disse assim, na eleição passada nós fomos com livros debaixo do braço votar, muitos e muitas de nós. Nós fomos conclamados a levar livros para a hora da votação. E levamos João Cabral de Melo Neto, levamos, que foi o Morte e Vida Severina, levamos... qual foi o outro que a gente levou? Eu não me lembro agora, mas 1984, um dos livros que foi levado muito também foi 1984, e aí essa pessoa estava dizendo, talvez se nós tivéssemos levado poesia e música, talvez a gente tivesse ganho a eleição passada. Então, livro na resistência, a festa é a festa da vida, essa a gente não pode perder. Eu vi também um cacique, que também me falha os nomes, vocês me desculpem, mas os nomes estão indo embora. Ele disse assim, nós estamos sendo exterminados já faz muito tempo, mas a gente nunca deixou de fazer as nossas festas, de cantar os nossos cantos, de fazer as nossas danças, não é? Então, pode ser que seja uma resposta para nós que estamos procurando que alternativas, não é? Não sei se mais alguém, nós estamos caminhando para o final desse encontro. Não sei se Marcos, Nivaneide querem dar alguma palavra, ou Davi, se quiser dar alguma palavra, porque nós estamos agora nos finalmente do encontro. Meire, só se ressalva no da fala, quando disse morte de morte que nos mata, mas que seja de uma morte morrida, né? Que a gente tenha a oportunidade de não ser assinado e que a gente, muitas vezes, tem essa oportunidade, né, da morte morrida, das causas naturais. Mas o silêncio que muitas vezes nos metem um cala-boca na gente é muito ruim. Não cala a boca quando ele tira de um grupo que você participa, de um WhatsApp, de um Facebook, de um Instagram, porque você falou alguma coisa e desagradou alguém. Isso é uma morte também para nós.
né? Então, a gente está vivendo e resistindo. E como é bom resistir na vida e fazer a vida triunfar. Porque quem tem Jesus tem tudo e anda sempre na contramão da história. Porque Jesus andou também assim, na contramão da história, em defesa da vida. Valeu, Marcos. Um beijão também a todos. Obrigado, Meire, por essa correção dessa palavra, para não ficar e causar um aceno pejorativo para quem está nos escutando também. É bom a gente sempre esclarecer nesse discurso, nessa narrativa que a gente tem, nessa nossa caminhada. Gratidão. Obrigada, Wilson. Davi? Boa tarde a todos e a todas, ao pastor Marcos, né, com a sua belíssima explanação, sentido de falar da palavra de Deus através de campos, que coisa maravilhosa, isso é muito bom. O que me chamou a atenção, logo no começo da explanação dele, é sobre Pedro, quando está andando sobre as águas com Jesus, e ele começa a afundar e tem medo. Ora, como é que um pescador tem medo das águas? Todo pescador, porventura, sabe nadar. E estava com Jesus Cristo ali. Eu queria que o pastor Marcos fizesse aí uma ligação, uma reflexão com o que está acontecendo com a gente, porque nós, da esquerda, vamos dizer assim, os partidos, os movimentos, estão afundando nesse momento. Sabendo nadar, temos direção, estudamos, temos reflexão, mas nós não estamos sabendo sair desse mar. Essa é a minha pergunta para o pastor Marcos. Muito obrigado. Marcos, com a questão de Davi, eu acho que você pode responder, fazer considerações finais, Nivaneide também, e mais um instantinho estaremos encerrando esse momento nosso. Nivaneide, você pode fazer o encerramento final, tá bom? O Meire e Wilson e Davi, Wilson, essa questão que você colocou, estrutural, e a violência estrutural, ela é corroborada pela estrutura evangélica. Eu resolvi falar sobre nós, os terrivelmente evangélicos, e que não deveríamos ser tão terríveis assim, porque é o que eu conheço mais, é o que eu vivo desde pequeno. E a nossa estrutura, ela é mais invisibilizada, porque a estrutura católica é muito presente numa cidade. Já a estrutura evangélica, ela é espalhada em pequenos cubículos, em garagens. Isso, a Igreja Católica também tem alguma coisa, mas a Igreja Evangélica, predominantemente, é uma rede. É uma rede que, às vezes, nem tem lugar de reunião. Eu conheço alguns movimentos que não têm lugar de reunião, e são movimentos eficazes. E eles sempre têm... Vocês só têm um Papa, que é Papa Francisco. Com a Reforma Luterana, nós temos milhares e milhares de papas. Aparentemente, essa reforma sacerdotal de Lutero, Max Weber não gostaria, porque era melhor que fosse uma reforma profética, que todo cristão fosse profético, que é o que Atos acha que são as nossas origens. E aqui em Jaguaquara, a gente percebe tantas redes fora de igreja, algumas delas totalmente fora de igreja evangélica ou católica, que, se você vai pensar, são biblicamente estruturadas, repetem a Bíblia o tempo todo e, às vezes, são ecumênicas, informalmente, mas são terríveis. Há uma estrutura na nossa sociedade bíblica pela oficialidade da Bíblia, porque quando eu escolhi um termo de religiosidade popular, a religiosidade popular sempre foi vista com maus olhos
pela religiosidade oficial. E a igreja evangélica, pior ainda, a igreja evangélica rejeita totalmente a religiosidade popular do jeito que ela é. Tem a sua, tem, mas a nossa é muito assim limitada. A criatividade precisa entrar no quadrado, precisa tudo. Há uma disputa de narrativas em torno de Pedro e Pedro Malas Artes. Em torno, primeiro, essa disputa que coloca Pedro quase como um deus e o Papa quase como um deus, e que é muito bom quando o Papa assume, como João 23, que diz assim, quando eu errar, me corrijam, e quando pastores, é incrível como pastores são arrogantes, são proprietários da palavra, eles entendem de Deus, e eles disseminam a sua pose na rede de influência dos apoiadores. E aí, somos todos cidadãos aqui do Brasil. É raro a gente encontrar o que eu encontro aqui em Jaguaquara, porque é na contramão do maremoto. E aí eu queria falar com o Davi. Nós deveríamos ter aprendido a nadar, alguns de nós aprendemos. Nós que não gostamos de surfar, pelo menos, de estar superficialmente acima das ondas, não sabemos, mas maremoto é de lascar. Maremoto afunda qualquer São Pedro, qualquer pescador, mas é bonita a mensagem de esperança de que Jesus não consegue ser derrubado nem por um maremoto. A gente imagina que essas histórias de Jesus começaram como histórias populares também, criadas em círculos, em rodas de conversa. Aí, quando a pessoa estava com muita dificuldade, alguém contava, mas eu sei uma história. Jesus, aí lá vai Jesus para resolver um problema. Hoje continua, né? Hoje continua Jesus. Então, creio que a conexão do Marcos caiu, mas ele deve estar retornando logo. Que pena, foi na conclusão ainda. Que pena! Eu queria ouvir. Justamente eu estava respondendo a minha pergunta. Eu creio que voltou. Ele sabe nadar? Estão me ouvindo? A você sim, Benedito. Eu não sei se Marcos está falando, porque apareceu aqui na minha tela o nome Marcos Monteiro. Ele não apareceu ainda, mas ele não está ouvindo ele. Enquanto ele retorna, essa jogada, essa briga, essa narrativa, essa disputa de narrativa, a gente vê dentro da própria Bíblia, né? Porque se você for ver lá no episódio da ressurreição, uns autores sagrados chamam de anjos, outros de jardineiros, outro homem de branco, e Lucas acertadamente diz 2 personagens. E aí ele já nos coloca numa situação de imaginar 2 personagens, tanto faz ser homem como mulher, mas dois que trouxeram uma mensagem, que anunciaram a ressurreição, a esperança, né? Então, no fundo, a esperança, e se a gente acredita em vida eterna, não é uma segunda vida. Então, essa aqui faz parte. Não é possível que, chegando esses 4 anos, não passe esse karma. Rogamos a Deus que isso vá só até os 4 anos, já que o povo elegeu, que a gente cumpra os 4 anos desse sofrimento e que, se for preciso, a gente faz uma de Pedro Malas Artes e troca de posição e bota ele para outro canto. Mas, se bem que ele não pode ocupar o outro lugar do outro Pedro, não. O outro Pedro também era meio... Largou a espada na orelha de um, mas não era tão assim, não. Era meio... Jesus enquadrou. Deu até a chave para ele. Isso, do nosso ponto de vista, quanto escritores, inclusive da Bíblia. Não foi a gente botar humor, Marca. Até na Bíblia foi colocado humor nas histórias para poder a gente também engolir, né? E passar, senão tá difícil.
Marcos, eu não estou lhe escutando, não sei se você conseguiu voltar. Acho que não. Então... E essa jogada de narrativa é tão complicada, porque terminam falando por outras pessoas, principalmente pelas mais fracas, essa rede que Marco está falando, essa teia de aranha, termina colocando a voz dos mais fracos naqueles que se acham delegados dessas pessoas. E, com isso, termina essa voz com supremacia, sendo suprema. E isso está ficando muito perigoso, porque um ou dois está falando por todos. Ou muitos falando por milhões. Muitos Benedito, que não são tão muito assim. Benedito, você pode abrir a câmera? Será que pode? Por favor. Isso. E a gente fica com medo de engrossar essa rede, com medo de morrer, com medo de tudo. E isso não é bom. Isso não é bom porque a gente termina se escondendo. A gente não pode, de certa forma, se afoitar, mas temos também que peitar isso. Marcos, agora há pouco, falava, quando caiu, né? Ele estava falando sobre essa contação de histórias como uma estratégia, como um caminho de resistência das primeiras comunidades. Né? Cada vez que alguém passava por uma dificuldade, contava-se uma história sobre Jesus e aquilo enchia de ânimo, né? Aquele povo, e nós continuamos fazendo isso, né? Essa narrativa, essa recontagem das narrativas bíblicas e essa narrativa das nossas próprias experiências e daquilo que brota da nossa criatividade, também é caminho de resistência, também é capaz de dar uma injeção de ânimo, né? de causar um entusiasmo, né? É necessário para dar o próximo passo. Né? E eu acho que nós não só falamos sobre isso aqui, mas com a fala de Marcos, todos e todas nós experimentamos isso aqui. Né? A leveza, a alegria, né? O humor, né? E muita arte nas suas palavras. Né? Eu acredito que o encontro de hoje está marcado por isso. Né? Eu vou querer retomar, né, as palavras de Marcos, né, e muitas vezes, porque a gente se deparou com Pedros, né, dois arteiros, né, e que nos provocam a seguir fazendo arte. Desde já eu agradeço a todos e todas que estão presentes nessa roda, né? E agradeço também aqueles e aquelas que nos acompanharão em um outro momento. Um beijo grande e a gente se encontra no próximo CEBI Metropolitano. Abraço, encerramos nessa palavra de Nivaneide o nosso encontro de hoje.